Uma operação especial brilhante em Lipetsk. 2 caças Su-30 foram destruídos no aeródromo. Explosão em Moscou. Os serviços especiais ucranianos explodiram um importante general de Putin. As negociações estão num impasse. O Kremlin rejeita o plano de paz. Os heróis estão ameaçando com uma resposta dura e Putin quer se encontrar com Macron. Terrorismo. Drones russos atacaram um trem de passageiros que fazia o trajeto Kharkiv-Uzhgorod. A Rússia está fabricando uma arma que planeja usar para abater satélites Starlink. A URSS está desenvolvendo uma ofensiva na direção de Kupin. A cidade foi esvaziada de russos. Putin está furioso. Os segredos de Epstein. Trump é acusado de pedofilia. Olá, meu nome é Yulia Kokan e agora vamos ao que interessa. Mas primeiro curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente na imensidão do YouTube. Uma operação especial brilhante da inteligência militar da Ucrânia atingiu o terminal marítimo de petróleo Taman-Neftegaz, na região de Krasnodar, na Rússia. Fontes da GUR relatam isso. Segundo eles, na noite de 22 de dezembro, drones de ataque atingiram os equipamentos do terminal de carregamento, o cais de gases de hidrocarbonetos liquefeitos e a infraestrutura portuária. Como resultado, um incêndio de grandes proporções irrompeu. Na véspera do comunicado da GUR, fontes da República Russa informaram que o porto de Taman foi alvo de um ataque de drones. Lá, terminais de petróleo e um reservatório estavam em chamas. Também foi relatado dano aos cais. Mais tarde, o ataque foi confirmado pelo próprio Estado-Maior. Foram atingidos o terminal de petróleo Taman-Neftegaz, um depósito de munições e o local de armazenamento, preparação e lançamento de drones de ataque. No âmbito da redução do potencial militar e econômico do agressor russo, na noite de 22 de dezembro, unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram um terminal de petróleo, Taman-Neftegaz, na região de Krasnodar, na Federação Russa. Taman-Neftegaz é a empresa operadora do complexo de transbordo de Taman para o transbordo de petróleo bruto, derivados de petróleo e gases hidrocarbonetos liquefeitos. Foi registrada uma série de explosões. Sabe-se que houve danos ao oleoduto de 2 cais e de 2 navios, além de um incêndio em uma área superior a 1.000 metros quadrados, e pelo menos em uma das embarcações. Além disso, houve um incêndio na área do parque de reservatórios. O terminal faz parte da retaguarda energética da Federação Russa, apoiando o financiamento e a logística das operações militares dos ocupantes. Lembro que o complexo de transbordo de Taman é um dos maiores da região do Mar Negro, com um parque de reservatórios de mais de 1 milhão de metros cúbicos de petróleo e gás liquefeito. Mas isso ainda não é tudo. Na noite de 21 de dezembro de 2025, no aeródromo da Rússia, perto de Lipetsk, 2 caças Su-30 foram destruídos. Segundo o GURMO da Ucrânia, a operação foi realizada por um representante do movimento Resistência dentro da Rússia. Os aviões que o agressor usava na guerra contra a Ucrânia foram desativados com sucesso. São as aeronaves de número 12 e 82. As perdas dos ocupantes são estimadas em até 100 milhões de dólares. O GUR informou que o planejamento da operação levou 2 semanas. Foram monitoradas as rotas de patrulha e o cronograma de troca dos sentinelas para entrar discretamente no local, atingir o Sukhoi no hangar e sair do aeródromo sem impedimentos. Mas essas ainda não são todas as boas notícias do Estado-Maior. Com a ajuda de um míssil de fabricação ucraniana, foi atingido um ponto temporário de baseamento de embarcações da 92ª Brigada de Barcos Fluviais em Olenovka, território da Crimeia temporariamente ocupada. No local do impacto foi observado um incêndio significativo. O grau dos danos causados está sendo esclarecido. Entre outras coisas, com o objetivo de prejudicar parcialmente o sistema de apoio logístico do inimigo na direção de Pokrovskoye, foi realizado um ataque de fogo contra o depósito de suprimentos do Regimento de Fuzileiros Motorizados. Segundo informações preliminares, o alvo foi destruído. Além disso, com o objetivo de destruir parcialmente os estoques de drones de ataque e reduzir a intensidade do uso de drones desse tipo, Shahed Geran, sobre o território da Ucrânia. Foram atingidos locais de armazenamento, preparação e lançamento de drones de ataque na região de Donetsk, temporariamente ocupada na província de Donetsk. Foi observado um incêndio, o grau dos danos está sendo esclarecido. Bem, o que posso dizer? Definitivamente gosto desse tipo de notícia. Queime
Queime sem parar para não se apagar. Curta se você concorda. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do Zimbábue. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de que país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer. Enquanto isso, seguimos com o que há de mais interessante. As Forças Armadas da Ucrânia continuam avançando também na direção de Kupiansk. Como escreve Mutnoy, no flanco norte, nossas unidades estão expulsando os soldados russos de seus pontos de apoio. Em meio ao avanço, conseguimos ocupar os prédios altos mais próximos. O controle foi assumido sobre o Liceu número 1, o cartório e a Escola Municipal de Crianças e Jovens. Este é um edifício importante que o inimigo usava como abrigo e ponto de referência para manter a área sob controle. Agora eles estão sendo pressionados lá e forçados a recuar. Paralelamente, nossos combatentes tentam entrar no território do KNAP. Foi justamente desse edifício que o inimigo agiu e infligiu perdas à nossa infantaria, por isso essa direção não é fácil, sob fogo intenso. Mas as tentativas de infiltração continuam. O inimigo não tem permissão para se consolidar ali tranquilamente. No flanco sul também há avanço. Nossos cossacos avançaram até o Beco Oskolsk e se aproximaram da fábrica de enfeites de Natal. A linha de defesa do inimigo. Aqui começa a ceder e se o ritmo se mantiver, será preciso recuar rapidamente do bairro Yubileyny sem alternativas. Eles não têm mais tempo para manobrar ali. A limpeza bem-sucedida também está sendo realizada na direção de Konstantinovka. Nossos cossacos realizaram uma operação de limpeza bem-sucedida no flanco sudeste, durante a qual conseguiram repelir o inimigo para além da rodovia. Depois disso, a área das dachas, do cemitério e da fortaleza ficou sob controle, o que possibilitou retificar a linha e iniciar os combates diretamente além da periferia. Pritekina, o site já está ativo. A iniciativa aqui ainda é nossa. Leia nossa análise para descobrir o que está acontecendo na linha de frente e em seus arredores neste exato momento. O Kremlin está lançando uma nova operação especial com o objetivo de combater o terrorismo. A Rússia violou a fronteira na região de Sumy. Em consequência da ofensiva inimiga, as forças defensivas recuaram de várias posições em Grabovskoye. Segundo o Departamento Principal de Comunicação das Forças Armadas da Ucrânia, estão sendo realizadas medidas de estabilização. No momento está ocorrendo uma contra-operação ali. No entanto, o objetivo do ocupante não é capturar novos territórios. O exército russo entrou no assentamento para sequestrar moradores locais. Assim, mais de 80 cidadãos ucranianos foram forçados a serem levados para o território da Federação Russa. A maioria deles são homens e mulheres. De idade mais avançada, uma delas tem 89 anos. Quase todos eles, anteriormente, recusaram-se a evacuar para o interior do território da Ucrânia. As vovós idosas foram para fora ao ar livre. Os infelizes idosos supostamente foram levados para o território da Federação Russa para a realização dos chamados procedimentos de filtragem. Nesse contexto, o chefe da Administração Militar Regional de Sumy, Oleg Grigorov, informou que começou a evacuação ativa de civis das comunidades fronteiriças da região de Sumy. Após a informação de que os russos intensificaram suas ações nessa direção. Está ocorrendo a evacuação de civis das comunidades fronteiriças da região de Sumy. Hoje, parte dos moradores da comunidade de Krasnopil foi evacuada em transporte blindado após anteriormente terem recusado a evacuação. Atualmente, eles estão em um centro de trânsito onde recebem a assistência necessária. A evacuação está sendo realizada para todos os moradores que solicitaram. Os ocupantes estão furiosos e recorrem a provocações, já que não conseguem obter sucesso diretamente. No campo de batalha, garantem nossos defensores. Assim, as Forças Armadas ucranianas avançaram recentemente na parte central de Kupiansk, na região de Kharkiv. Isso é mencionado no relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. Segundo a avaliação dos analistas, as forças de defesa da Ucrânia empurraram os ocupantes ao longo da rodovia Kupiansk-Chuhuiv, na parte central da cidade. A vida também não está fácil para os invasores na direção de Donetsk. Lá, o exército russo perdeu no fim de semana mais um lote de equipamentos e tropas. Os ocupantes decidiram usar a neve, o frio e o forte nevoeiro como cortina para mais um ataque. Mas, apesar das condições climáticas difíceis, os soldados do 2º Batalhão Mecanizado da 30ª Brigada Mecanizada Independente anteciparam o plano do inimigo e o derrotaram completamente.
E aqui está uma coluna de equipamentos dos ocupantes, destruída na direção de Dobropoliye. Aqui o inimigo perdeu de uma só vez pelo menos 10 unidades de veículos blindados. Toda essa pilha de metal foi destruída ainda na aproximação à linha de resistência. E adiante, os ocupantes enfrentarão obstáculos ainda mais sérios. Assim, por exemplo, se parece apenas uma das muitas linhas de defesa das Forças Armadas da Ucrânia. Os militares mostraram na retaguarda da região de Zaporizhzhia as impressionantes dimensões das fortificações defensivas das Forças Armadas da Ucrânia. É praticamente impossível romper essas defesas de forma impetuosa. Os próprios generais russos entendem isso perfeitamente. No entanto, para simular ações de combate ativas, eles enviam cada vez mais grupos de carne de canhão para ataques suicidas. Assim, na direção de Pokrovsk, a unidade de sistemas aéreos não tripulados, Fênix, organizou um verdadeiro safari noturno para os ocupantes. Como resultado, até amanhã os russos perderam pelo menos 2 motos, 4 carros de passeio, 2 vans com rap, um quadriciclo e vários buggies. Mas o inimigo ainda assim não se acalma. A cada vez os ataques do inimigo se tornam cada vez mais sem sentido e impiedosos, como por exemplo, veja neste vídeo. Parece que os ocupantes assistiram demais ao filme Mad Max e decidiram fazer algo parecido para si mesmos. Os russos partiram para o ataque em 2 carros de passeio. A recepção calorosa aos ocupantes foi profissionalmente providenciada pelos soldados da 110ª Brigada Mecanizada Independente. Como resultado, o carro de passeio chegou à plantação já fora de controle. Mas a maioria dos soldados contratados russos acredita que é melhor morrer assim, por um drone ucraniano durante um assalto sem sentido, do que definhar de fome no próprio abrigo. Como conseguiu apurar a Direção Principal de Inteligência, devido às cadeias de suprimentos interrompidas, os ocupantes já nem hesitam em recorrer ao canibalismo. Em uma recente interceptação de rádio feita pelos serviços de inteligência ucranianos, desenrola-se uma verdadeira cena de terror. Por causa da falta de alimentos, os ocupantes estão afiando facas e se preparando para comer os próprios companheiros, os mais jovens. Já estamos procurando quem é mais jovem. Eu já afiei as facas, só me diga quem cortar, quero comer. É com esse tipo de exército que Putin pretende lutar até a vitória final. Ou mais precisamente, até que os soldados russos nas trincheiras devorem uns aos outros. As negociações, como era de se esperar, estão em um impasse. No Kremlin, mais uma vez começaram a repetir que os pontos do plano de paz, elaborado pela Ucrânia junto com a Europa, não lhes servem. Acho que a grande maioria das propostas apresentadas, claro, não nos servirá de forma alguma, porque vamos nos ater estritamente ao que foi previamente acordado em Anchorage e em outros importantes encontros com os representantes americanos. Ou seja, a maioria das propostas é ucraniano-europeia. Bem, sim, o que foi proposto, ao que me parece, é bastante contraproducente. E a propósito, sobre a proposta americana, na qual a Rússia deposita tantas esperanças, o Kyiv Post informa que os EUA enviaram um sinal claro à Rússia durante negociações a portas fechadas em Miami. Um sinal de que eles já não aguentam mais. Bem, essa é a minha interpretação. Mas é assim mesmo, porque os americanos entregaram ao Kremlin uma lista de exigências e expectativas adicionais, enfatizando que os próximos passos agora dependem da responsabilidade da Rússia. Após um dia inteiro de negociações a portas fechadas, autoridades do Zemstura e da Rússia concluíram as conversas diplomáticas de sábado sobre uma ampla gama de questões, sem progresso visível em relação ao fim da guerra de Moscou contra a Ucrânia. Em vez disso, os negociadores americanos entregaram à Rússia o que várias fontes chamaram de uma lista de questões e expectativas adicionais, deixando claro que Washington considera o próximo passo como responsabilidade de Moscou. Quanto às ações, até agora a Rússia produziu apenas uma resposta do negociador de Putin, Kirill Dmitriev, sobre o fato de que da próxima vez eles esperam os americanos para negociações em Moscou. Eu até imprimi uma camiseta, próxima vez em Moscou. Resumindo, parece que até a Casa Branca está farta do ou vou ou não vou russo e da maneira como eles torcem o nariz. Considerando a posição de Trump em relação às sanções, não me surpreenderia se o presidente dos demais apoiasse a ideia do senador Lindsey Graham de impor sanções adicionais. Reconhecimento da Rússia. País terrorista
e a apreensão de petroleiros que transportavam petróleo russo. Você acha que haverá tentativas de chegar a um acordo? Ou será que os Estados Unidos vão desistir da Rússia? Escrever. Na noite de 22 de dezembro, Shahed atacou o trem que fazia o trajeto Kharkiv-Uzhgorod, na região de Jitomir. A informação foi divulgada pela Ukrzaliznytsia. Em consequência do impacto, um trem de carga e uma locomotiva de um trem de passageiros descarrilaram. Entretanto, fotos das consequências do ataque de drone russo ao trem estão sendo publicadas online. Kharkov-Uzhgorod. Bem, posso dizer que os russos chegaram ao fundo do poço mais uma vez. Curta se você concorda. Eis a notícia, ouçam só. Em Moscou, um general, chefe de preparação operacional do Ministério da Defesa da Rússia, Fanil Sarvarov, foi explodido em seu próprio carro. O artefato explosivo, colocado sob o assoalho de seu Kia, detonou alguns segundos após o início do movimento. Na internet dizem que esse general lutou na Ucrânia, na Chechênia, na Ossétia e na Síria. Inicialmente foi informado que ele estava em estado crítico, com múltiplas fraturas e ferimentos. Mais tarde, a mídia russa confirmou que Fanil Sarvarov não sobreviveu. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal por homicídio em conexão com a explosão do carro na rua Yaseneva, em Moscou, que resultou na morte. Chefe do Departamento de Preparação Operacional do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação Russa, Tenente-General Fanil Sarvarov. Por ordem do presidente do Comitê de Investigação, investigadores e peritos experientes do aparato central foram enviados para prestar assistência prática na elucidação do crime. A perícia no local do incidente continua. Serão designadas as perícias necessárias pela investigação, incluindo médico legal e de explosivos. Testemunhas e pessoas que presenciaram o fato estão sendo interrogadas e as câmeras de vigilância estão sendo analisadas. A investigação está considerando várias versões do assassinato. Uma delas é a versão relacionada à organização dos crimes por serviços secretos ucranianos. O andamento da investigação está sob controle da sede central do Comitê de Investigação. O que mais me alegra é como estão reagindo a isso. Os correspondentes militares ET. Eles reclamam que os serviços secretos ucranianos já eliminaram mais de um general russo de alto escalão, enquanto os serviços secretos russos não podem se gabar de conquistas semelhantes. Alguém se lembra de algum dos nossos ter sido explodido pelo SBU? Pessoalmente, não ouço falar de tais casos há muito tempo. Em quase 4 anos de operação militar especial, os serviços secretos russos eliminaram 0 líderes ucranianos de alto escalão e 0 de baixo escalão. É difícil vencer quando se tem um verdadeiro corredor livre na retaguarda. Infelizmente, a guerra não ensina nada. Enorme respeito aos serviços secretos ucranianos. Tenho certeza de que todos os carrascos de Putin terão o mesmo destino. Recentemente, os russos realizaram ataques massivos contra a infraestrutura de transporte, portuária e industrial no sul da região de Odessa. Isso foi relatado pelo chefe da administração militar regional, Oleg Kipper. Segundo ele, como resultado dos ataques inimigos, houve incêndios e danos a propriedades. Felizmente, não houve vítimas. Na internet, dizem que agora Odessa está sendo inundada por centenas de toneladas de óleo. O inimigo ataca cinicamente os reservatórios de armazenamento com drones Shahed. Enquanto isso, surgiram na internet imagens de um grande incêndio no maior porto da Ucrânia devido a mais um ataque dos ocupantes. Em Yuzhny, 30 contêineres com farinha e óleo pegaram fogo. Este local está sendo atingido pelo 3º dia consecutivo. Na semana passada, a Rússia lançou cerca de 1.300 drones de ataque e quase 1.200 bombas aéreas guiadas. A região de Odessa e o sul foram especialmente afetados.
A Rússia, país terrorista, certamente responderá por cada um de seus atos. Apareceram e logo desapareceram. Uma história misteriosa em torno dos arquivos desclassificados do elitista criador de paz Jeffrey Epstein. E claro, não só isso, e produtor. De que forma essa informação ameaça Trump e por que o Departamento de Justiça do Stewart removeu urgentemente alguns dos arquivos do acesso público? Detalhes abaixo. O Departamento de Justiça do Iowa está eliminando os arquivos de Jeffrey Epstein relacionados a Donald Trump. Pelo menos 16 arquivos desapareceram da página pública do site do Departamento de Justiça, contendo documentos relacionados a Jeffrey Epstein, incluindo uma foto do ex-presidente Donald Trump, menos de um dia após sua publicação inicial, sem qualquer explicação oficial por parte do governo federal. Durante a campanha eleitoral de 2024, os chamados arquivos do financista Epstein, suspeito de pedofilia e tráfico sexual, tornaram-se uma das armas populistas do candidato Donald Trump. Houve um momento em que você teve dúvidas sobre o caso Epstein, sobre os documentos publicados. Por que você teve dúvidas? Eu não acho. Eu nunca estive na ilha dele, felizmente. Mas muitos deles eram. Os apoiadores do MAGA espalham ativamente teorias da conspiração de que democratas influentes estariam por trás da morte do financista em uma prisão americana, tentando encobrir os laços de Epstein com o ex-presidente democrata Bill Clinton. O líder republicano Trump abraçou com entusiasmo a teoria da conspiração, que é popular entre os americanos, prometendo divulgar arquivos e fotografias caso vença as eleições. Para muitos, parece estranho que a lista de pessoas que visitaram a ilha não tenha sido divulgada. Sim, é muito interessante, não é? Talvez eles tornem isso público. Eu tenderia a ser favorável à resolução do caso Epstein. Eu não tenho problema com isso. Só que, após vencer as eleições, a posição de Donald Trump mudou radicalmente. O chefe da Casa Branca passou a chamar os documentos de mentiras entediantes, fazendo de tudo para impedir a publicação prometida. Chegou ao ponto de a congressista Marjorie Taylor acusar o presidente de pressionar os republicanos. Ele está indo contra mim com toda a força para assustar os outros antes da votação na próxima semana. É inacreditável o quanto ele se esforça para impedir a publicação dos arquivos de Epstein a ponto de estar disposto a descer a esse nível. Após a publicação de parte dos arquivos do caso Epstein, ficou claro que os documentos e fotos atingem, em primeiro lugar, a reputação do atual presidente do ZIA-Shiryu. Os documentos judiciais descrevem em detalhes que Epstein supostamente apresentou uma menina de 14 anos a Trump, em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida. Durante um encontro nos anos 90, Epstein cutucou Trump com o cotovelo e, em tom de brincadeira, perguntou, referindo-se à menina: "Boa, não é?" Trump sorriu e assentiu em sinal de concordância. Além de Donald Trump, dezenas de estrelas do show business americano aparecem em fotografias com o financista. Por exemplo, Michael Jackson e Emil Jagger. Os principais políticos Bill e Hillary Clinton. Irmão mais novo do rei britânico André. E também uma das pessoas mais ricas do mundo, Bill Gates. Putin está pronto para negociar com Macron. Isso foi informado pelo porta-voz do ditador, Peskov. Sobre o que Putin pretende conversar com o presidente da França. Por que justamente com ele? O que há de novo acontecendo nos bastidores das negociações de paz? Quando e em que formato será assinado o acordo de paz? Todos os detalhes a seguir. As negociações no fronte diplomático americano-russo continuam. O resultado delas pode influenciar significativamente o curso futuro das relações internacionais. Nós não nos consideramos responsáveis pela morte de pessoas, porque não fomos nós que começamos esta guerra. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que a Europa terá que encontrar uma forma de interagir diretamente com o chefe do Kremlin, enquanto os Stasi promovem as negociações de paz. Ou será alcançada uma paz duradoura no âmbito das negociações atuais, ou encontraremos caminhos para os europeus. Retomar o diálogo com a Rússia de forma transparente e em cooperação com a Ucrânia. Vai voltar a ser, novamente, é útil conversar com Vladimir Putin. Peskov elogiou as palavras de Macron e apressou-se a afirmar que Putin também está pronto para dialogar com ele. Ele disse que estava pronto para conversar com Putin. Aqui, provavelmente, é muito importante lembrar o que o presidente disse na linha direta.
ele também expressou disposição para dialogar com Macron. Portanto, se houver vontade política mútua, isso só pode ser avaliado de forma positiva. A Europa começa a chegar à conclusão de que ignorar o ditador simplesmente não funciona. Macron tentou repetidamente estabelecer um diálogo com o Kremlin, mas isso não trouxe resultados e ele se tornou um crítico aberto do ditador russo. As palavras de Macron também foram comentadas por Zelensky, que destacou que prefere manter a participação do ZEUA nas negociações de paz. É preciso lutar pelos Estados Unidos da América. É preciso lutar pelo formato em que estamos com todos os aliados, e há os Estados Unidos como mediador, e há os aliados europeus que nos apoiam. Os Ekimoja, por sua vez, propuseram à Ucrânia negociações diretas com a Rússia. De fato, os Lerlaioua disseram que terão uma reunião separada com representantes da Rússia. E os americanos propuseram esse formato: Ucrânia, América, Rússia. E provavelmente representantes da Europa. Ucrânia, América, russos, bem, já que há representantes da Europa, provavelmente também a Europa. A questão dos territórios, bem como as questões do status da usina nuclear de Zaporizhia e dos ativos russos congelados para a reconstrução da Ucrânia, continuam sendo as mais difíceis no âmbito da resolução pacífica da guerra. As discussões estão ocorrendo de forma construtiva, começaram e continuarão hoje e também continuarão amanhã. Muito obrigado. Obrigado. A Ucrânia declarou repetidamente que não pretende entregar o Donbass, mas Zelensky disse que estão prontos para retirar as tropas do Donbass se o Kremlin tomar medidas semelhantes. Se você quer a retirada das tropas em algum lugar, sempre são tomadas medidas idênticas e espelhadas. Se nós recuarmos 5 quilômetros, eles também recuam 5 quilômetros. Nós 10 quilômetros, eles 10 quilômetros. E então existe uma zona desmilitarizada. Uma das garantias de segurança para a Ucrânia deve ser o financiamento parcial do exército ucraniano por parte dos países parceiros. O efetivo das Forças Armadas da Ucrânia, nesse caso, chegará a 800 mil pessoas. A composição do lado americano permanece inalterada. Zed Trump, Jared Kushner e o investidor Steven Witkoff. Você conseguiu? Nós conseguimos? A escolha de Steve Witkoff não foi acidental. Putin estudou os perfis psicológicos de membros do círculo íntimo do presidente americano. A inteligência russa informou-o de que a filha de Kellogg, que ocupara o cargo antes de Witkoff, dirigia uma instituição de caridade na Ucrânia e que Putin considerava isso um potencial sinal de parcialidade contra a Rússia. O Wall Street Journal observou que a tática do ditador do Kremlin era afastar os diplomatas profissionais americanos e estabelecer diálogo com representantes dos grandes negócios americanos. Trump confia em Witkoff como um velho amigo com quem mantém amizade entre as famílias. Steve é um excelente negociador, mas notei uma característica nele. Ele tinha uma personalidade impressionante. Ele trabalhava com imóveis em Nova York e sabia pouco sobre rios e fronteiras na Rússia e em outros lugares onde atuava. Ele não sabia nada sobre isso. O presidente do Seuara transferiu a responsabilidade para seus colegas e se distanciou das negociações. No Kremlin, declararam que nem mesmo por telefone Trump e Putin pretendem manter um diálogo direto até o final do ano. E até o final do ano é possível uma ligação para o país. Por enquanto não há agenda, não estaríamos, pode ser interrompido. Ao mesmo tempo, Putin continua enviando sinais de que está disposto a continuar a guerra. A Rússia está desenvolvendo uma nova arma para destruir satélites. O Starlink, da empresa SpaceX, do bilionário americano Elon Musk. Isso foi relatado pela Associated Press, citando um relatório de 2 serviços de inteligência de países da OTAN. De acordo com dados de inteligência, a chamada arma de ação zonal irá preencher as órbitas do Starlink com centenas de milhares de grânulos de alta densidade. Isso pode desativar vários satélites de uma só vez, mas também cria o risco de danos colaterais catastróficos para outros sistemas orbitais. Relata-se que as esferas serão tão pequenas, apenas alguns milímetros de diâmetro, que não poderão ser detectadas, nem por sistemas terrestres, nem por sistemas espaciais. Isso, como observam, pode dificultar a acusação de Moscou por qualquer ataque.
Nas conclusões às quais a publicação teve acesso, não é especificado quando a Rússia poderá implantar tal sistema. No entanto, segundo uma fonte confiável da agência, a arma está neste momento em um estágio de desenvolvimento ativo, contínuo e em constante evolução. Com certeza vamos considerar isso, mas por enquanto deixe seu like neste vídeo para apoiar o que fazemos e inscreva-se no nosso canal Ucrânia Hoje, para não perder os próximos episódios. Até a próxima!